Olá, você que se liga no YouTube do Lance. Hoje estamos aqui para uma entrevista com a coordenadora de futebol feminino do Vasco, Simone Lourenço. Uma alegria te receber aqui. Segunda vez que nós conversamos, já conversamos lá atrás para falar da base do Vasco da Gama, das meninas da Colina. E agora a gente tem a oportunidade de falar também nesse momento de retomada, né? Esse momento, na verdade, quando a gente fala de Vasco, a gente fala um pouco da história do futebol feminino brasileiro também. Grandes jogadoras, Pretinha, Marta, Angelina, vários atletas passaram pelo Vasco, e hoje a gente fala de um Vasco que está tentando voltar à elite do Brasileirão feminino, mas também tem prioridades na base. Esse vai ser um dos temas da nossa conversa aqui. Seja muito bem-vindo ao Lance. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com você, falando sobre futebol feminino e principalmente do Vasco. E a oportunidade de apresentar o nosso trabalho, que já está sendo desenvolvido, e os nossos projetos para 2026, que são muito bons, muito positivos. E, Simone, até para o torcedor vascaíno te conhecer, né? Você entrou recentemente no segundo semestre de 2025 nesse cargo de coordenação, mas já estava no Vasco de alguma forma ali por meio de uma parceria com o CF4. Você é professora da Universidade Federal Fluminense, falou que é daquelas professoras que gostam, né, de interagir bastante ali com os alunos, então te apresenta um pouquinho, conta um pouco da tua trajetória. Bem, eu sou professora da Universidade de Odontologia, mas eu sempre gostei de fazer interação, e aí cheguei no futebol através da odontologia do esporte. Então, nós criamos um grupo, né, um projeto de odontologia do esporte, mas eu sempre gostei de jogar bola, jogava na minha infância, com meus irmãos na rua, jogava durante a universidade, quando eu morei fora também eu jogava pelada. Depois, quando eu virei mãe, eu fundei um time de futebol de mães, que era treinado pelo Gonçalves, do Botafogo, foi o nosso treinador. E, então, sempre gostei de futebol. Então, através da odontologia do esporte, eu cheguei novamente ao futebol, através dos meus filhos, né, aplicar a odontologia do esporte no projeto que meus filhos jogavam, até que, nesse time, nesse clube que meus filhos jogavam, o gestor falou, nós precisamos criar um time de futebol feminino. E me convidou. Eu assustei, né? Mãe, professora, dentista, né? Como é que eu vou me encaixar? Mas como eu acho que eu sempre fui apaixonada, né, pelo tema, e eu via amigas dos meus filhos no time e que não jogavam, isso me incomodava já bastante. Elas treinavam, na hora de jogar, banco, quando eram relacionados. Eu falei, não vou querer encarar esse desafio. E aí, em 2018, fiz a primeira seletiva para meninas de base, através desse clube, e eu acho que a partir daí eu me apaixonei, e hoje eu estou aí, né, foi quando eu fundei, né, a partir de 2018, 2019, eu criei esse projeto, né, que estava vinculado a um time e depois ficou separado com uma associação sem fins lucrativos, que é o CF4. O CF4 é um centro de formação e fomento ao futebol feminino. Então, ele oficialmente foi registrado em 2021 com o CNPJ, e aí, desde então, nós criamos esse projeto para fomentar a base do futebol feminino, e daí nós iniciamos várias parcerias com times para poder jogar os campeonatos, Boa Vista, Bangu, o Barra da Tijuca, que foi o primeiro time que nós iniciamos, e muitas meninas já saíram desse projeto, é muito, muito orgulho, né, de vê-las fora do país, jogando em times, outras fazendo faculdade e jogando futebol, que era o desejo delas, né? Tem 3 atletas nessa situação nos Estados Unidos, outras atletas que hoje fazem faculdade, estão se formando em profissionais do futebol feminino através do projeto. E aí, a última parceria foi com o Vasco, né, final de 2024, em que eles buscaram vários projetos, e o projeto CF4 foi escolhido para fazer essa parceria. E aí, desde então, nós nos aproximamos, né, CF4 e Vasco, iniciamos com o Sub-17, e aí ficamos desenvolvendo isso até meio do ano passado, quando a saída do Gabriel, do anterior coordenador, teve a vaga. E aí, internamente, né, começaram a me abordar se existia possibilidade de eu aceitar, de ter interesse. Aí eu fiquei, né, assim, na dúvida pela responsabilidade mesmo, né? Assumir o feminino do Vasco, como você falou, é uma trajetória de história, né, de compromisso, não só com o futebol feminino, mas pelo clube que é, né, Vasco da Gama. Então, é claro que você, né, você recebe esse convite, você fica orgulhosa, você fica... mas existe o peso da responsabilidade. Mas eu acabei aceitando porque é o que eu falo para as meninas, eu trabalho para elas e por elas. E eu acho que estar no Vasco, isso me possibilita ampliar a minha ação dentro do futebol feminino.
Perfeito, Cia. Até para a gente falar um pouquinho sobre esse Vasco, que é um Vasco que é uma torcida de massa, uma torcida nacional, onde tem muita cobrança, e a gente vê hoje, no momento que o futebol feminino atravessa, de maior visibilidade, isso é muito bom. Mas tem também esse ônus, né, da cobrança, muitas vezes, que não cabe, outras vezes que sim. Então, sempre tem que ter essa ponderação em relação aos atletas. E eu queria te perguntar uma avaliação tua da temporada 2025 do Vasco, porque houve ali um início de temporada, principalmente, de frustração, porque o Vasco não conseguiu brigar ali pelo acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino, acabou caindo em 6º lugar do Grupo A do Brasileirão Série A2, mas terminou um ano com um time mais competitivo no Campeonato Carioca e também com um título estadual na categoria de base. Então faz uma avaliação da temporada 2025 para a gente. Bem, Gisele, eu acredito em processos progressivos, tá? Eu acho que, principalmente, né, nessa parte de gestão, eu acho que é uma construção, né? A gente tem que botar tijolo a tijolo, tem que ter alicerce. Então, eu acho que às vezes a gente não consegue o nosso alvo principal, que o ano passado foi, de subir, porque nós não estávamos prontos ainda, em termos de alguns alicerces, que quando eu assumi, né? Eu mesma, quando eu assumi, eu falei, bem, vamos embora juntar a base com o profissional aqui dentro. Quando eu olhei, eu falei, gente, nós precisamos acertar algumas questões ainda, né? De gestão, de logística, de várias questões para a gente crescer de uma forma sólida, que eu acho que o mais importante é nós chegarmos esse ano, vamos chegar na 1, mas já com vários pilares que a gente precisava ainda acertar do ano passado. Então, ano passado foi muito importante, sim, foi extremamente positivo, tudo que foi construído até o ano passado, né, é progressivo, né, a parte toda jurídica, tudo certinho, né, nós tivemos, mesmo quando eu entrei no meio do ano, né, do final do ano quando eu entrei até o meio do ano, quando eu assumi, né, foram incorporados vários profissionais para a nossa comissão. Então, hoje, né, é muito transparente tudo. Então, a gente tem uma comissão do futebol feminino completa na parte médica e só do feminino. Então, nós temos 2 médicos, nós temos uma ginecologista, nós temos psicóloga, nós temos nutricionista, fisioterapeuta. Então, isso tudo para mim é fundamental, né? Nós temos todos os profissionais só para o futebol feminino. Então, isso foi construído, né, ao longo do final de 2024 para 2025, e eu acho que é isso que a gente vai, né, passo a passo. Então, eu acho que o processo aconteceu da forma que deveria, sim, né? A incorporação da base, através de projeto ainda, né? Ela é essencial, ela é importante, mas foi muito importante porque meninas já subiram, né? Nós temos o exemplo da Gabi, que era do projeto, antiga do nosso projeto, e hoje ela está no profissional, está treinando, está voando, isso, assim, baita orgulho, né? Que é isso que a gente quer, a gente não quer só ter obrigatoriedade, e o Vasco não quer só isso, tá? Estou te falando sinceramente, né? A diretoria, todos os setores estão apoiando a gente, de fato, então eles não querem só que faça por fazer, eles querem fazer com qualidade, com seriedade. Então, as meninas da base, as 50 atletas que a gente tem parceria, todas com contrato, com ajuda de custo, né, do Vasco, acesso à parte toda de médicos, exames, coberturas. Então, isso é muito digno, né? Então, é isso que é válido, e eu acho que não ter chegado é ruim, mas tudo que a gente cresceu e construiu foi tão importante, tão significante, que eu acho que esse ano vai acontecer de uma forma mais verdadeira até. Que legal, bacana a gente ouvir, né, essa tua descrição, porque é exatamente o que o futebol feminino sempre brigou, que a modalidade tivesse uma estrutura, uma dignidade, né? Com essa palavra dignidade, eu acho que é o mais forte. Assim, eu queria te perguntar também, nesse processo todo de se tornar uma gestora de uma equipe profissional, né, que você não tinha tido a experiência ainda, mas já vinha trabalhando a base e cresceu junto com essas meninas. Quais tem sido o teu maior desafio, assim, em relação a gerir, não só pensando na formação, mas também pensar que o Vasco vai ser um time que já entra no campeonato como uma das equipes favoritas? Bem, assim, mudar da base de um projeto social para um clube grande, né, e trabalhar com profissional, teve uma demora, né? Primeiro, assim, para conquistar as atletas, né? Conquistar as atletas do profissional foi um tempo, eu precisei desse tempo. Quando eu entrei também, eu fiquei mais observando, que eu acho que é importante a gente ficar observando mais para ver aonde você vai poder ajustar. Então, eu tive um olhar muito, assim, nessa questão de logística, das necessidades, das demandas. Então, eu fiquei um período mais observando do que agindo, né? Então, talvez nos 2 últimos meses que eu comecei a tomar decisões,
né? Então, outro ponto que eu achei que, assim, para mim foi muito importante dentro do Vasco é fazer interfaces, né? Que eu acho que é extremamente importante. Eu acho que o feminino tem que ter a autonomia, tem que ter a sua gestão, tem que ter o seu... a sua comissão ali trabalhando, mas não pode abrir mão das interfaces com o clube. Então, eu valorizo muito essas interfaces, né? Interfaces com a mídia, a comunicação, compras, o masculino, né? Logo, período passado, a gente pediu uma visita e um treino do nosso profissional no CT com o masculino para ter uma interface da nossa comissão com eles, dos nossos jogadores com as nossas jogadoras. Para mim, isso, assim, é extremamente importante, né? Essa troca, esse reconhecimento de valores. Então, essa visita foi importante, que nós passamos um dia lá, né? Vivendo ali. Outro ponto que eu queria chamar a atenção, que também, para mim, foi essencial, a participação das nossas atletas do profissional dentro de todas as ações, né, dentro do Vasco, né? Antigamente tinha um ou outro, então isso cresceu. Então todas as ações, né, da comunicação, mídia, marcas, tiveram a participação das nossas atletas. Eu achei isso assim essencial. E é lindo, né, vê-las ali, né, no lançamento agora da Nike, né, tá lá mais junto com o Coutinho, com os jogadores por igual, né? Então, e elas se sentem muito valorizadas, incluídas. Isso aconteceu por essa interface que a gente tem que ter. E das pessoas olharem as nossas atletas lá, né, nas ações, né, com a Petfair, com os nossos antigos patrocinadores, pensarem: quem são essas meninas lindas? São modelos? Aí eu, de boca cheia: não, são as nossas atletas do profissional. E elas ficam, assim, se sentindo realmente valorizadas como tem que ser, né? Mas, para isso, a gente tem que ter a todo momento essa participação, essa interface, né? O feminino e o clube, né? Então, acho que isso, para mim, foi um ponto que chamou atenção. Até com a base, embora seja projeto, um momento também que, para mim, foi assim... São detalhes que fazem toda a diferença. Que teve um bate-papo do Diniz com a base do masculino lá em São Januário. Estava marcado e foi algo assim, né? Um pouco rápido. E aí, à noite, me ligaram: as meninas podem, da base, também ir lá falar com o Diniz amanhã, junto com os meninos? Opa! Eu falei: eu vou consultar a comissão, porque elas tinham um treino, eu não gosto nunca de fazer um bypass, assim, de hierarquia, responsabilidade, mas eu achei aquele convite, assim, demais, né? Lembraram da base feminina de participar de uma conversa, mesmo sendo uma parceria. Então, nós estamos verdadeiramente, assim, hoje eu me sinto verdadeiramente incluída, né, como gestora do futebol feminino, o futebol feminino incluída dentro do planejamento do Vasco, né, os uniformes novos da Nike chegando para a base profissional. Outro ponto que eu queria ressaltar, né, nas conversas que eu já tive recente com a Nike falou: uma das prioridades nossa é o futebol feminino, eu quero estar presente com vocês nos treinos, nos jogos, vocês vão ser nossos clientes, né, de preferência ali, né, de atenção também, né, não vai estar atrás, vai estar junto. Então, para mim, isso tudo foi muito importante. E aí, naturalmente, né, eu fui mostrando, né, para as atletas, né, do profissional e para a comissão, que eu também estava pronta, né, estava ali me aprontando junto nessa capacidade também de gestão, né, de fazer uma interface mais com a CBF, que eu não tinha. Minha interface era mais com a federação, pela base. Então, hoje eu estou ainda nesse processo, né, de comunicação melhor, né, com a CBF. Natural, né, um processo... Mas eu acho que está evoluindo bem. E aí, só dando um spoiler, o torcedor que assistir essa entrevista pode ver isso também no site do Lance. Nós falamos com o Rafael, que é responsável pelo Beach Soccer, e ele falou que está encantado com a sua gestão no sentido de integração. Elogiou também porque ele coordena o futsal feminino e o Vasco retomando categoria de base, sendo protagonista no futsal feminino também. E eu queria falar um pouco sobre essa ideia de identidade do clube, né, de integração do clube. Existe algo que é muito caro hoje no futebol feminino, que é o fato das meninas, muitas vezes, isso é a regra, infelizmente, não jogarem nos estádios principais, né? E o Vasco, ano passado, eu lembro de maneira muito emblemática de um jogo contra o São Paulo, da Copa do Brasil, um jogo em que o São Paulo era favorito, é um time de A1, um time que ia para a Libertadores, e o Vasco fez um duelo, embora tenha perdido, fez um duelo muito honesto com a equipe do São Paulo. E eu lembro que eu assisti esse jogo, né? Estava em São Paulo assistindo o jogo pela transmissão, e eu vi torcedores apoiando e acreditando na classificação do Vasco. Esse ano, São Januário, para as meninas, como é que vai ser? Já tem algum spoiler em relação a isso? Então, esse jogo para mim foi super emocionante. Eu tinha acabado de assumir, né? E aí eu pedi isso, né? Praticamente assim,
falei, não, vamos fazer esse jogo ali. E o pessoal, vai fazer contra o São Paulo, né? Um time, né? Eu falei, por que não? Né? A gente tem que fazer. E aí foi super legal. A gente teve um envolvimento, né, de todo mundo que faz, né, o planejamento dos jogos de São Januário, do masculino, se envolveram conosco. Então, nós fizemos copo do jogo. Nós convocamos toda a torcida, nós vendemos ingresso. Né? É claro que nós organizamos um jogo dentro da nossa dimensão de público. Claro. Né? Fizemos um jogo final de tarde, no horário que o público podia ir. Então, e cada detalhe foi visto, sabe, Célia? Cada detalhe a gente viu, combinou, sorteios. Então, houve um envolvimento muito legal, né? Da torcida, dos funcionários. E foi muito mágico. Assim, eu fiquei muito emocionada. Nós fizemos um grande jogo, porque é isso, a gente se sente incluída, a gente se sente valorizada, e quanto mais isso estiver acontecendo, gente, não tem erro, né? As coisas vão acontecer. E da mesma forma que eu busquei o ano passado, eu vou prometer que eu vou buscar esse ano. Às vezes eu peço muito assim, aí o pessoal toma um susto, mas quando veja... Porque, assim, eu não só peço, tá? Assim, é um perfil meu, eu gosto de pedir muito, mas eu gosto de ajudar a fazer acontecer. Então, assim, eu tento viabilizar, sabe, os processos. Aí eu quero, mas eu vou atrás do detalhe, ou de buscar patrocínio, de custos. Então, bem, dependendo da obra aí, não sei como é que está o planejamento da obra, né, em São Januário, mas eu desejo muito, muito, muito que a gente tenha, né, alguns jogos, né, em São Januário esse ano, com certeza, tá? Pronto. Então, as meninas da Colina, o torcedor já vai poder, quem sabe, aí acompanhar em 2026. Ano passado tiveram jogos em São Januário, vamos ser justos, né? Eu falei que muitos clubes optam por não jogar no estádio principal, mas o Vasco jogou no estádio. E eu queria te perguntar, ainda falando de 2026, de algo que é muito importante, você já antecipou pra gente aqui que sim, vocês brigam pelo acesso, como brigaram no passado, que acabou não acontecendo, mas esse ano vem forte por essa briga. Queria saber as metas do Vasco, né? O que foi estabelecido por vocês, pela diretoria ali do clube associativo, o que vocês estão pensando para 2026? Então, nesse processo diagnóstico que eu fiquei, né, fazendo, né, no segundo semestre, quando eu entrei, eu acho que a gente conseguiu estabelecer bem, né, a parceria base com isso. Está renovado, já foi renovado, né? Então a base vai continuar trabalhando, né, próxima aí do profissional cada vez mais, tá? Nós estamos buscando, através até da seletiva, de antecipar, né, criar uma categoria sub-15. Existe um desejo de participar da Liga de Desenvolvimento. Eu não sei se a gente vai ter oportunidade de participar esse ano. E, então, isso é um desejo, né, da CF4 com o Vasco, de antecipar a chegada, porque isso está fazendo a formação, a base. E daí é importante também essa proximidade que a gente está criando, estabelecendo através do CRVG com o futsal, porque eles trabalham já com meninas menores, então a gente vai tentar linkar aí, né, nessas meninas menores da base, junto com o nosso, crescer junto aí. Então, isso é uma meta nossa de ampliar. Nós trabalhamos muito no Sub-17 inicialmente, então esse ano o Sub-20 já vem mais forte, tá? Com possibilidades, né, de jogar o brasileiro e o carioca, né, com uma solidez maior, tanto de atletas como de uma comissão. Então, hoje nós vamos ter, para esse ano, uma comissão do Sub-20 e do Sub-17. Então, ontem foi anunciado, né, que para mim foi muito, muito legal, muito importante, né, que é um olhar meu, né, na gestão, trazer profissionais, né, para trabalhar com o futebol feminino que tenham essa identidade, como Rosane, né, como tem a Kelly. Então, são duas ex-jogadoras do Vasco e que hoje fazem parte da comissão. Então, o CF4, né, quando eu falo fomentar e formar, eu valorizo isso, de preparar, né, os profissionais que estão ali, ex-atletas, a trabalharem com o futebol feminino. Né, estimularem a qualificação delas, né? Então estou sempre com esse olhar. As atletas profissionais já estão me pedindo isso. Se quero fazer uma pós aqui, e eu vou estar sempre buscando. As da base também já estão me pedindo. Então o CF4 tem uma parceria com a Estácio, e a Estácio me cede bolsas já há bastante tempo, é uma parceria longa, em que essas meninas já fazem faculdade com bolsa de 100%, 75%. Então, com isso, a gente vai estar, né, formando profissionais para trabalhar, e dentro do Vasco, melhor ainda. Então, esse olhar vai continuar. E com o profissional, nós fizemos algumas mudanças na comissão que, para a gente, assim, para mim foi importante
para trazer novos olhares, novas propostas. Tudo que foi feito foi muito importante, foi muito digno, muito sem problemas, mas eu acho que de vez em quando a gente precisa renovar, né? Como a gente renova o elenco e profissionais que trouxessem visões, né? Às vezes diferentes. E aí, né? Nós pontuamos profissionais, né? Que vieram, que foi o Rubens e o Vitor, profissionais que já trabalhavam no futebol feminino, que trabalhavam nesse ponto, né? De gestão de formação, né? De base. Então, eles vêm para ter exatamente esse olhar de trabalhar no profissional, mas também olhar para a base e ver o que a gente pode agregar, né? De trabalhar na mesma linha de pensamento, mesmo sistema, tá? Então, isso já está sendo construído. A gente está fazendo reuniões. Algumas atletas já do vídeo já estão treinando com um profissional, que isso é muito legal, tá? Então, elas estão indo bem. Então, fizemos essas mudanças na comissão, criamos 2 cargos novos para esse ano. Um é o analista de mercado, tá? Que vai ser incorporado, que não tinha. Então, esse analista de mercado vai estar nos ajudando na captação de atletas, né? Exclusivo do feminino. Só do feminino, tá? O cargo já existe. Então, nós vamos ter, para nos ajudar na captação tanto do profissional quanto da base, tá? Outro cargo que foi criado, que é uma pessoa para nos ajudar na parte administrativa, que a gente fica sobrecarregado. Então, nós vamos ter uma profissional do jurídico que vinha nos ajudando há bastante tempo, que vai estar migrando o jurídico para ficar exclusivamente com o feminino, tá? Então, para mim, isso também são pontos, né, extremamente importantes no nosso trabalho de gestão. Estamos trabalhando muito na parte de contrato com métricas, que eu acho que também são importantes para as atletas, né? Se eu tiver desempenho maior, né, botar objetivos para que elas também, né, queiram se desafiar como atletas. Eu vou buscar isso junto com vocês. Então, foi uma mudança também que eu trouxe na renovação de contratos, né? A base nossa de atletas praticamente se manteve, né? Nós ainda não divulgamos, mas está para divulgar entre essa semana e outra novas atletas, né? Estão vindo 6 atletas novas, tá, para o nosso elenco, para completar aí, né? E ter um super elenco aí para... Atletas que vão brigar pela titularidade. Com certeza. Já dei um spoiler aí pro torcedor vascaíno que está assistindo a gente. Então, essas atletas estão chegando aí também. E outro ponto, né, que eu acho que também foi primordial, é um local para treino, né? Então, quem acompanha nós sabe que nós buscamos o Cefam, né? Nós entramos, né, para ter o Cefam, né, como local de treino só do feminino. O Vasco nos apoiou, né, totalmente, mas não conseguimos. E contextualizando rapidamente, claro. O Cefam é o centro de treinamento da Marinha, é algo que já um centro de treinamento que já é referência aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo já esteve por lá, atualmente o Fluminense está, né? O Fluminense fez a mudança Sim. de Xerém para o Cefam, só para contextualizar que já é um lugar que tem uma estrutura, né, considerável, e aí tem todo um processo por ser pertence ao Exército Brasileiro, né? Então tem toda a Marinha Brasileira, então tem todo um processo ali de licitação, chamada pública, exatamente. Né, nós participamos, mas aí desde então eu falei, não, nós não conseguimos ser fã, mas vamos conseguir um lugar para ter um treino, para desenvolver, né, o trabalho nosso feminino num lugar mais concentrado, mais próprio, só do feminino. E nós conseguimos, e aí em breve nós vamos estar divulgando esse local para onde nós vamos migrar as nossas atividades e provavelmente nós vamos conseguir integrar o profissional e a base nesse mesmo local. Tá? Vai ser um lugar, ou seja, um lugar novo, não está hoje no Vasco, assim, não, é um lugar que nós adquirimos, parceria. Que legal, que legal. Então isso é bom também, porque a gente fala muito de estrutura no Sim. futebol feminino. Ano passado tivemos algumas polêmicas em relação a isso Sim. também, de equipes que não ofertavam a melhor estrutura para as jogadoras, então vocês já estão tentando ajustar o máximo possível essa situação também. E aproveitando para falar sobre estrutura, eu queria saber, hoje você falou que vão entrar mais 2 cargos, né, para o feminino, exclusivos do feminino do Vasco. Eu queria saber, no geral, quantos vocês são hoje de comissão administrativa, se você tem esse levantamento. Aí, de cabeça, eu teria que contar, mas, por exemplo, né, nós temos a assessora de imprensa, que é a Anne, eu, coordenadora, Pérez, supervisor, técnico, auxiliar técnica, preparador físico, estagiária de preparação física, preparador de goleiro, psicóloga, nutricionista, fisiologista só do feminino, 2 médicos. É uma equipe grande, já estou perdendo a conta aqui. O que mais? Preparador
fisiologista, o analista de desempenho, um estagiário de analista de desempenho também. E eu acho que nós fechamos. Agora eu perdi a conta, quantos são? Já tem uma contagem boa aí. E se quero aproveitar também, para a gente fechar esse capítulo do profissional e entrar nas questões da base, para te perguntar em relação ao diálogo hoje com a diretoria do associativo. Você já falou um pouquinho que é bom, né, que toda a estrutura que tem sido fornecida, mas existe uma grande confusão assim na cabeça de um torcedor. Vamos pensar no torcedor médio, que não acompanha as notícias todo dia, não está no lance lá todo dia, em relação ao futebol no Vasco, né? Porque o futebol masculino, pelo menos, ele tem ali uma situação com a SAF, né? E agora está nesse momento de transição, Pedrinho chegando mais junto como presidente. Então, queria saber como é o diálogo de vocês hoje com o associativo, já que o feminino está nesse escopo. Então, realmente, assim, hierarquicamente, né? Eu fico na SAF, né? Os meus chefes, né? Os meus superiores. Até corrigindo a gente. Obrigada por trazer esse esclarecimento. Então, isso é muito, assim, até legal, de uma certa forma, né? O futebol feminino fica junto com o futebol masculino. Então, meu responsável é o Admar, né? E o Amadeu, são os meus chefes. Mas, desde que eu entrei, existe uma comunicação muito direta e uma participação muito próxima, tá? Tanto do Felipe Maestro, que apoia diretamente, né, o nosso trabalho, o próprio Pedrinho, a gente tem um diálogo muito próximo, tá? O Clauber também. Então, assim, a gente transita para os dois lados de uma forma muito tranquila. Eu estou sempre em reunião lá também com o pessoal do futsal, existe uma proximidade de conversa já, que, no caso, é o grupo do CRVG, né? Então, assim, teoricamente, existe essa hierarquia, né, em termos de gestão, custos e de decisões, mas no funcionamento, eu transito por todos esses caminhos, né, de uma forma muito tranquila. Então, hoje, por exemplo, eu tive uma reunião no CT de planejamento desse novo local que a gente vai ter com a parte do DESP, que é do masculino, mas que atende o feminino, né? Mas, assim, a gente tem... esqueci de falar da ginecologista, a gente tem toda assistência, né? Tudo que a gente pode ter, a gente vai pedindo e a gente vai obtendo o que a gente está precisando. É claro que a gente tem que obedecer, né? Eu fiz todo um projeto ao final do ano de orçamento. Eu desenhei o orçamento do feminino, base e profissional. Já foi divulgado os valores desse ano de investimento? Não, ainda não. Oficialmente ainda não foram divulgados, né? E a gente está trabalhando, né, que eu acho que é um caminho muito importante, que eu trouxe até do projeto, que é através da lei de incentivo, né? Então, a lei de incentivo, talvez para o masculino, não tenha tanto impacto, mas para o feminino funciona muito bem, e eu acho que ajuda bastante, né, para adquirir coisas, crescer. E eu acho que com a Copa do Mundo, né, crescimento do futebol feminino, existem amplas oportunidades através do incentivo. E assim eu venho mantendo o projeto através da lei de incentivo estadual e federal. Então, isso também a gente está desenvolvendo no futebol feminino dentro do Vasco. Então, essa verba que foi até divulgada, né, no GE, né, de futebol feminino, veio através da Ambev, né, para o futebol feminino do Vasco. E então a gente também está buscando essa via, porque é uma via que existe, está aí, as empresas, né, têm essa verba disponível, a gente não pode perder essas oportunidades de patrocínio e de verba. Tá? Com certeza, perfeito. Queria te fazer mais uma pergunta também em relação a essas questões internas assim do Vasco, né? Você falou sobre a criação de uma equipe sub-15, já deu esse spoiler aqui pra gente. A gente já viu a seletiva que vocês lançaram, né? Que vai estar acontecendo em breve. Eu queria saber como é que vocês veem. Claro que existe um processo ali de formação, que eu acho que é prioridade. Primeiro você forma, mas quando você forma hoje, com a realidade que a gente tem visto no futebol feminino de venda de atletas, você já tem que pensar em proteger essa atleta para conseguir uma venda futura também. Como vocês têm se resguardado nesse sentido? Então, todas essas 50 atletas que estão vinculados com o Vasco, porque o CF4 ele tem um N maior de atletas, né? E aí, muitas dessas atletas ainda não estão vinculadas com o Vasco porque ainda estão em formação, não estão prontos para jogar campeonatos, né? Então, eu tenho um grupo maior do CF4 e aquelas 50 vinculadas com o Vasco. Então, como essas atletas têm um contrato de formação, então, toda vez que, por exemplo, já aconteceu ano passado, tá? Alguns clubes, né, de São Paulo nos buscaram para já pedir atletas da nossa base para outros clubes aqui. E a gente já tem um contrato de formação, sim, e aí a gente tem todo um trâmite, né, que é permitido pela lei, pela parte jurídica de transação, de conversa, né, de valores aí
a ser, né, negociados. Já teve alguma venda nesse meio Não. tempo? Ainda não. Tá bom. Só de interface, de interesse, né, de procura, e aí eu fui consultar o jurídico. Então, existe essa cobertura já, né, por isso que é importante estar, né, com tudo muito alinhado, muito, né, correto, para a gente ter essa tranquilidade aí de trabalho. E base, quando a gente fala de base, o Rio de Janeiro é referência, né? Campeãs da Copinha, o Flamengo atual campeão da Copinha, teve Botafogo também, teve o Brasileirão Sub-20. Então, eu queria saber até uma opinião de você como gestora, mas como alguém que já faz futebol feminino há muito tempo, para além do Vasco, né? Antes mesmo do Vasco, o que tem aqui na água do Rio de Janeiro que forma jogadoras tão proeminentes aí no cenário nacional? Isso é bem interessante, porque chama atenção, né? A gente sabe, assim, que a gente tem uma desigualdade, a gente não pode tapar isso, né, em relação a São Paulo, né? Isso a gente não pode ser, né, fechar o olho para isso, pelo contrário, existe um maior investimento, um maior histórico aí atual do futebol feminino em São Paulo e no Sul, né, nos clubes grandes e projetos, né, projetos muito fortes. E no Rio, não. E aí, por que o Rio, então, vem levando aí? Então, realmente, assim, eu até conversei isso, né, com alguns técnicos, né, da CBF, né, que foram assistir alguns jogos nossos, e falaram que, o futebol do Rio de Janeiro, da Carioca, das meninas daqui, ele tem um futebol mais arte, parece que tem algo, assim, diferente, sabe? Em termos de... Talvez de algo estilo especial, mesmo, de né? estilo, foi o que ela me trouxe, sabe? Eu conversei isso até sobre isso. Ela falou, não sei, tem algo aqui que é diferente, né? Então, nos outros, de repente, tem uma questão mais técnica, né? Mais de treino, algo importante também, mas aqui tem essa questão, né? De estilo de jogar, estilo das jogadoras, que, então, com um pouquinho que a gente já rega, já faz, já tem esses resultados. Imagina, né? Se nós investirmos, massificarmos isso aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acho que tem grande chance, né, de termos muitas Martas, Angelinas saindo mais, né, principalmente do Vasco. Legal, legal. E assim, ainda nesse tema, né, você falou sobre essa diferença. Hoje São Paulo é muito mais estruturado. Quando a gente olha o Paulistão, já tem a Copa Paulista, tem campeonato de base, tem os festivais que são sub-15 também. Então, contextualizando, porque eu trabalho em São Paulo, acompanho essas competições, mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que os clubes, né, qual é o papel do Vasco como um clube, como a gente conversou, de massa, um clube que disputa sempre as competições, mas não só do Vasco, como dos rivais também, do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo, de outras equipes, para o fortalecimento do campeonato, né? Eu acho que do produto, quando a gente pensa o produto Campeonato Carioca feminino, a gente pensa, claro, em camisas de massa, mas também pensa em equipes secundárias ali que tentam também achar seu lugar ao sol. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação do papel do clube para o fortalecimento do futebol feminino carioca. Bem, nós temos, né, até um grupo, né, dos 4 grandes, né, que a gente está sempre conversando, planejando, tentando potenciar junto, né, um trabalho coletivo, junto com a federação, né, de ampliar as nossas ações. Tanto é que agora, né, a gente estava discutindo se teriam 2 campeonatos, a Copa Rio e o Carioca do Sub-17, e eu falei, não, vamos ter, tem que ter, né, e eu falei, vamos planejar. Então, eu acho que a gente tem esse papel, sim, junto com a federação. Não é fácil, porque isso envolve verba, né? O ano passado eu achei já interessante, né? A gente fala muito mal às vezes, mas a gente não valoriza os pontos positivos. A federação do Sub-17, que nós fomos campeãs, né? Eles fizeram um campeonato com muitos projetos, né? Inicialmente, eu acho importante, né, ter esse espaço. O primeiro turno foram de projetos de times menores, e a segunda fase nós entramos para jogar com os que ficaram na segunda fase. E aí esse campeonato não teve taxa, não foi cobrada nenhuma taxa, né? A parte médica e de médico eles também puseram, que era um custo alto. Então já é uma forma, né, da federação estar apoiando a campeonatos de base, de projetos e de times menores, tá? Então por isso que eu até, né, valorizei, falei, não, foi esse ano vamos tentar fazer 2, né? Então existe a proposta de ter a Copa Rio e o Carioca Sub-17. E eu acho que sim, que a gente tem um papel como clube grande de apoiar e de fomentar, assim, junto com as federações, de, né, ter mais opções de jogos, de mais ajuda e de ampliar, assim,
feminino aqui dentro do Rio de Janeiro. Que legal. E Simone, eu quero aproveitar e pedir para você falar agora diretamente com o vascaíno, né, torcedor das meninas da Colina. Aproveita para olhar para aquela câmera ali e mandar um recado, um apoio aí, pedir uma força nessa temporada 2026 que vai ser tão desafiante. Bem, o que eu posso falar é que muitas notícias boas estão vindo. Vocês vão ficar muito felizes com tudo que o feminino vai trazer para vocês. E resgatar essa história bonita, né, que o feminino do Vasco construiu ao longo desses anos. Então, participem, torçam, estejam presentes nos nossos jogos, São Januário, na TV, onde vocês puderem estar apoiando as meninas da Colina, tanto do profissional quanto da base. Nós vamos trazer muito orgulho e muitos títulos para vocês. Fiquem ligados. Maravilha, maravilha. E aí a última perguntinha é aquela projeção, né? Porque a gente conversou ano passado, você estava ali na parceria do Vasco com o CF4, a gente falou sobre base, e agora eu queria que você falasse ano que vem, ou no final desse ano, quando a gente estiver conversando, o que você vai querer contar aqui, né? O que você quer projetar para que o Vasco conquiste em 2026? Bem, profissional, né? Conseguir chegar a né? Conquistar a elite do futebol, planejando também, né, algumas meninas da base participarem e serem convocadas, né? Já tivemos 2 ano passado, né, que foram para o Sub-15 e depois do Sub-17 novamente a Stephanie foi. Então, ampliar a convocação das meninas da Colina, da base, na participação, então ter essa participação maior. Estabelecer esse novo centro de treinamento nosso, né? Ampliar para que a gente possa receber meninas menores, né? Cada vez menores, quem sabe de 10, 12 anos, 6, quem sabe. Estou sonhando alto, mas é assim que a gente sonha. E que a gente possa, né? Que o ano que vem vai ser o ano da Copa do Mundo, né? No Brasil, no Rio de Janeiro, que o Vasco seja um ponto, né? De orgulho, de valorização do Brasil, frente à FIFA, né? De resgatar, né? E a própria Marta, Angelina, a Pretinha, todo mundo que fez essa história, de olhar novamente também com carinho, respeito e orgulho que o Vasco merece, né? E que a gente possa, no final do ano, estar só comemorando, celebrando e buscando por mais, que nunca para. É isso aí, nunca para. Você que é torcedor vascaíno, agradecer sua audiência também. A gente fica por aqui, mas sempre nosso compromisso, sabe, Sil? A gente está o ano inteiro aqui cobrindo também o futebol feminino, a modalidade, e a gente gosta muito que os torcedores perguntam, né? Os torcedores questionam, e aí, quando chega a treinadora, o treinador do Vasco, quando chega o reforço. Então é bacana a gente ter essa interação, porque a gente vê que há interesse, né? E muita gente diz que não tem interesse no futebol feminino, mas a gente que está aqui desse lado, a gente vê que tem sim muito interesse, que esse interesse cresça cada vez mais. Do lado do lance, se você quiser continuar acompanhando notícias, informações do Vasco feminino, das outras equipes também, do Campeonato Carioca, sempre acessando lá o nosso portal, nossas redes sociais. E quero te agradecer mais uma vez por esse papo, sempre muito gratificante conversar contigo. Eu que agradeço o espaço, né? Às vezes as notícias demoram um pouquinho, né? As pessoas ficam na ansiedade de saber o que vai acontecer, por que não vai acontecer. É porque, como é tudo feito de uma forma muito planejado, de protocolo, né? Vamos mudar a equipe, vai mudar como? Entrevistas, planejamentos. Então, eu acho que é importante isso, né? A gente demora um pouquinho pelo cuidado que a gente está tendo, né, ao divulgar as informações, ao trazer as novidades para vocês. Então, não é para esconder nada, pelo contrário, eu fico louca para divulgar tudo, mas são protocolos e processos jurídicos e legais que a gente tem que ter um cuidado, tá? Então, sempre aberta às interações, à divulgação, e falar que eu estou aqui para isso e por isso, né? Pelo futebol feminino, para elas e pelo Vasco da Gama. É isso aí. Você que gostou dessa entrevista, não deixe de comentar, não deixe de curtir, deixar a sua opinião também. Você que é torcedor do Vasco, compartilha com seus amigos em grupo de WhatsApp, todo lugar, bastante essa entrevista. E a gente fica por aqui, lance sempre com informações do futebol feminino.